Bom, nessa videoaula nós vamos aí voltar àquela tabela de amigos, tá? Eu vou estar disponibilizando essa tabela para vocês no servidor de arquivos, então você vai poder baixar esse arquivinho, tá? Esse banco de dados, para depois você estar criando os demais objetos, tá? Então aqui só vou mostrar de modo básico como que você cria a tabela primeiramente, tá? A tabela já está criada, só passando os passos para vocês. Para criar uma tabela, vou em criar, escolho tabela. Veja que ele coloca o nome de tabela 1, botãozinho direito, modo de design. Coloco o nome, clico em OK e aí começo a inserir os demais campos, tá bom? Essa tabela, tá, pessoal? A tabela que eu vou estar trabalhando com vocês é a tabela de amigos, tá? Então essa tabela aqui eu vou fechar ela, vou tirar ela daqui, que nós não vamos estar trabalhando. Quem está acompanhando as aulas, cria sua tabelinha aí de amigos, tá? Se não me engano é a primeira aula do curso, tá? Na tabela de amigos, vamos dar uma olhadinha nela lá o que tem, ó. Tem o código, tem o nome, tem o endereço, tem cidade, tem estado, tem o telefone, tem o celular e tem o e-mail. Ela está prontinha, tá? Então a tabela é o primeiro objeto que nós criamos. Então vou em criar tabela, tudo bem? Dentro do criar nós temos outros objetos. Por exemplo, temos formulários, relatórios, consulta e o módulo, onde eu acesso o macro, módulo e módulo classe. Tá? Nós vamos agora criar um formulário. Para que serve o formulário? Para preenchimento de dados, para ficar mais bonito, né, o teu preenchimento. Tá bom? Então, mais formulários, eu vou utilizar o assistente. Veja que você tem aqui, pessoal, N modos. Tem o folha de dados, caixa de diálogo restrita, tabela dinâmica. Nós vamos aprender o modo mais fácil. Não adianta eu passar o mais difícil agora, que depois vai ficar complicado. Então vamos pelo modo mais fácil utilizando os assistentes. Assistente de formulário, dou um cliquezinho. Em seguida, eu escolho a tabela. Veja que já está aqui, ó, tabela de amigo. Passo todos os campos para campos selecionados. Então clico aqui, ó, no segundo botão. Passei tudo para o outro lado. Vou avançar. Vou definir agora o layout. Existem 4 layouts: coluna, tabela, folha de dados e justificado. Vou utilizar o justificado. Avançar. Agora eu escolho o estilo. Veja que no estilo ele vai aplicando cores diferenciadas. Vou utilizar o fundição. Clico em avançar. Próximo passo é definir o título. Por padrão eu coloco o nome, né? Ó, formulário de amigos. Ele pergunta o que eu desejo. Eu posso modificar ou abrir o formulário para visualizar as informações. Vamos abrir o formulário diretamente. Então basta clicar em concluir. Aí, ó, já está prontinho. Abaixo eu tenho os botões, né, de navegação entre registros. Ó, o registro 2, vou para o registro 3. Aqui basta eu preencher, né? Ó, colocar aqui, ó, Antônio Vieira. Criei o e-mail dele, coloquei, não, já passei aqui a informação do e-mail, cidades e demais campos. Tá? Então vocês viram como preencher com o formulário. Veja que esse dado que foi preenchido aqui, ele já foi inserido na tabela. Olha lá. Ó. Tá? Então, quando você vai trabalhar com o usuário, o melhor modo para ele estar inserindo dados é através do formulário, não na tabela. Tá? A tabela é o administrador do banco, quem criou o projeto, que vai mexer. Já o usuário, que vai inserir dados, digitar dados, melhor método, formulário. Vamos agora criar uma consulta utilizando o assistente. Então, criar assistente de consulta. Tenho 4 tipos aí de consulta. Nós vamos utilizar o assistente de consulta simples. Clico em OK. Eu quero fazer uma consulta onde eu saiba o nome e o e-mail. Veja que eu cliquei no nome e pressionei o primeiro botão. Vou agora clicar no e-mail e pressionar o primeiro botão. Vejo que selecionei apenas os 2 campos. Clico em avançar. Vou colocar aqui consulta de amigos. Tudo bem? Clico em concluir. Veja que ele já fez a listagem tal do nome e o e-mail.
Foram os 2 campos que eu solicitei nessa consulta. Então fiz uma consulta de amigos. Eu quero saber lá, né, qual que é o e-mail do meu amigo, né? Ó, tá lá do José Augusto, do Ricardo Aparecido, do Antônio Vieira, tá? Você vai aprender a trabalhar com consultas mais à frente também no curso, através de outros métodos. Tudo bem? Vou salvar ela aqui. Vamos agora criar um relatório. Então vou criar assistente de relatório. Escolho a tabela de amigos. Veja que eu posso escolher a consulta. No caso, nós vamos escolher a tabela. Vou gerar um relatório onde eu quero saber o nome, o telefone e o e-mail. Essas 3 informações somente. Clico em avançar. Aqui existe um item chamado agrupamento, tá? Esse item nós vamos explicar mais à frente ao curso, não agora neste momento, tá bom? Então eu vou gerar um relatório, que vai ser uma lista contendo nome, telefone e e-mail. Clico em avançar. Posso agora organizar a classificação. Quero organizar por ordem alfabética no nome, então clico em nome, ele vai organizar por ordem alfabética. Avançar. Posso escolher agora o layout, vertical, tabela e justificado. Vou utilizar o tabela. Veja que ele aparece uma caixinha para ajustar a largura do campo para que todos os campos caibam em uma página. Avançar. Escolho agora o estilo do meu relatório. Avançar. Vou colocar o título, Relatório de Amigos. Veja que eu já vou pedir para visualizar o relatório. Clico em concluir. Prontinho. Acabou de gerar o relatório. Veja que no relatório, pessoal, tá? Ele já está pronto para imprimir. Mas detalhe, na hora que ele criou os campos aqui, né, ó, colocou os campos bonitinho, não está tão organizado. Então eu tenho que modificá-lo. Veja que eu cliquei em fechar. Em seguida eu vou trabalhar no modelo de design dele e vou aumentar o tamanho dos campos para ficar um pouco mais bonitinho, tá? Ó. Lá, vou aumentando para caber os dados, ficar mais fácil de visualizar, tá? Em uma única página. Tá bom? Vou clicar no xizinho para fechar ele. Vai perguntar, deseja salvar as alterações? Sim. Vou clicar no relatório de amigos. Olha lá. Ó. Ficou mais fácil, mais bonito agora de eu visualizar as informações. Tá? Então, nós vimos nessa aula, tá? A construção aí, né, ó, dos 4 objetos. A tabela, a consulta, o formulário e o relatório. Detalhe, a tabela que já estava criada aí. Tá bom? Pessoal, em caso de dúvidas, entre em contato, tá? Nós estamos aí para ajudar vocês da melhor forma possível, tá? E entre em contato via e-mail, tá? Não estou respondendo tão prontamente devido a outras funções que exerço, tá? Mas tentarei responder aí o quanto antes possível para você, tá bom? Forte abraço, desejo a todos aí uma ótima semana, se cuidem e até a próxima aula.